Oi, eu sou o comandante Hamilton e hoje, eles que lutem é comigo. É isso, eles que lutem no ar, o puro suco do entretenimento. Hoje esse podcast, Jeff, que tá aqui comandando as cabines deles, vai voar, vai decolar, porque temos aqui um episódio de colecionador com uma pessoa que é a história da TV brasileira. Seja muito bem-vindo, comandante Hamilton. Obrigado, Gabs. Você viu que ele quis dizer que eu sou velho, né? Bom, sou mesmo. 69 anos, vou fazer 70 agora. Você tá inteiro, hein? 40, obrigado. Tá inteiro, não tá, Cara, Jeff? eu tenho idade pra ser seu avô, irmão. Você tá inteiraço. Obrigado. Como que você faz pra manter essa forma? Qual que é o segredo pra gente chegar com essa pele assim? Olha, rapaz, eu não sei, acho que é viver bem, procurar alimentação boa. A culpa é do helicóptero, Gabs. Pelo seguinte, a gente precisa estar sempre em forma. O helicóptero, eu sou como se fosse a alma ali dele. Tem que estar sempre inteiro. É diferente de você andar no carro. Deu um problema no carro, você estaciona. O helicóptero, você cai. Então isso faz com que você fique bem ativo. Eu acho que isso que me ajudou bastante. Nossa, isso é muito bom. Eu já vou começar abrindo os trabalhos, porque a gente vai ter muita conversa pela frente. Mas antes, presta atenção. O pessoal precisa deixar o like, o comentário. Vou falar um negócio pra vocês. Deixa o like, siga, recomende o nosso Eles que Lutem. Sabe por quê? Quanto mais, esse é simplesmente a forma de retribuir. Porque quanto mais like, quanto mais você divulgar, mais ele terá condições de trazer gente boa para poder estar aqui. Gente muito melhor do que eu, tá, gente? Então é importante essa comunicação. E outra coisa assim que é sensacional, que eu adoro as redes sociais, deixou de ser polarizada. Hoje a narrativa está na mão de todo mundo, está na mão dos melhores, como o Gabs. Ele traz gente aqui incrível. O que você tem que fazer? É simples. Deixa o seu like, cara, aperta, é bom. E divulgue. As pessoas, principalmente o brasileiro, tem que aprender a ajudar o próximo. Quando você ajuda alguém, você ganha também. Tá? Vou até pedir um parênteses só para explicar direitinho isso. É o seguinte, como é que funciona na lei do universo? É simples. Quando você ajuda alguém, você é ajudado. Sabe por quê? Você nunca faz coisa para você, você faz para os outros. Vou te provar isso. Quando você planta um agricultor, ele planta muita coisa. É para ele? Não, é para os outros. Quanto mais pessoas ele alimentar, mais rico e mais retorno ele terá. Então, faz o seguinte, dá um like, clica, recomenda. Vai fazer muito bem para você e para o Gabs. Todo, né, Gabi? Que isso? O episódio já começou profundo, não tem superficialidade aqui no Eles que eu tenho. A gente fala que é o puro suco do entretenimento, mas tem muita informação. Então já vou começar tirando as minhas dúvidas básicas. Porque assim, quero saber, comandante Hamilton, você já levou muita multa no helicóptero? Tem uma indústria da multa no helicóptero? Cara, eu sou o piloto mais multado, era no Brasil. Por quê, Gabs? É simples. É outro defeito também das pessoas. Principalmente o brasileiro tem um defeito muito grande. Quem tem o poder da caneta, principalmente em instituição pública, o cara esquece que ele é funcionário do povo. Pô, você vê lá, o cara tá lá sentado, não atende direito, com uma má vontade danada. Quando o cara tem um prazer em multar alguém, sabe? Multar ali, parece que é dele. Gente, não pode ser assim. Em primeiro lugar, funcionário público é funcionário do povo. Tem que atender o povo da melhor forma possível. Não é obrigação nenhuma, é dever atender bem. E aí, às vezes, aconteceu, cara, os caras tinham direito de multa. Eu fui multado sem nem estar voando. Eu fui uma vez multado, porque aparece na televisão, no Domingo Legal e não sei o que, os caras achavam que eu era metidinho, que eu queria ser artista. Não, eu só arrumei uma forma de trabalhar. Eu não queria aprender a voar helicóptero para levar, não que seja nada demais, mas eu não queria ficar levando o patrão para cá, ou fazendo voo executivo. Eu acho legal, bom pra caramba. Eu não queria, eu queria fazer algo diferente. Então, falei, vamos levar o helicóptero pra televisão. A televisão é muito bacana, é muito legal, as crianças adoram. Você vê, eu tive que fazer até revista, porque a garotada adora o helicóptero. E os caras, o cara uma vez me multou, eu tava com o helicóptero em manutenção. Eu provei que eu estava em manutenção, mas o cara tava tão bravo comigo, era um capitão na época, pegou bronca de mim. Ele pegou e falou que eu dei o recurso, provei, depois veio a multa. Falei, mas eu entrei, não sei, vai ver que ficou em algum lugar aí. Ele deve ter enfiado na gaveta e não deixou o recurso entrar. Então significa o quê, gente? Toda vez que você faz isso,
você pode ter certeza que volta para você, né? Você vê, ó, hoje eu consegui, fiz faculdade de jornalismo depois. Detalhe, Gabi, Gabs, é o seguinte, quanto mais difícil é para você, quando você vence, você fica maior. Então, quem me atacou, quem ficou fazendo algumas eu realmente mereci, é verdade. Mas tem outras que não, cara. Aí, porque eu inventava, colocava uma câmera pendurada do lado, fazia aquela coisa, jogava paraquedinha. Não, mas como... Vamos lá. O que deu multa que você falou? Essa eu mereci. Quais foram... Você falou assim, não, essa tudo bem, vai, eu inventei demais. Teve uma assim, embora... Lembra do Wagner Montes? Ele tinha problema na perna. Sim. Aí eu tava fazendo uma matéria, pousei lá no campo de Marte, e esse helicóptero voava um Jet Ranger. Esse helicóptero, se você desliga ele, demora 30 minutos para você ligar de novo. Eu pousei e ele foi descer. Na hora que ele foi descer, tava só eu e ele. Ele foi descer, ele derrubou a bengala. Aí ele ficou meio assim, eu peguei e travei ali o helicóptero, reduzi a marcha para ele não voar, desliguei o sistema. Lembra? Eu desliguei o sistema hidráulico para ele ficar duro ali, ficar quietinho ali, e corri para ajudar ele. Eu dei a volta, deixei o comando, dei a volta e peguei a bengala, ajudei ele a descer. Aí eu olhei, tinha um capitão, na época o cara era capitão, aeronáutico, tava assim, ó. Aí ele pegou e falei, pô, ele... Peguei, entrei no helicóptero, fui embora, veio a multa. Aí eu falei com ele, falei, cara, mas você viu? Ele falou, isso me ajudou, cara. Você viu? Não. E se eu não tivesse lá? Pô, se não tivesse lá, não tinha sido multado. Mas, caramba, então essa você mereceu, você sentiu que... Eu mereci que eu não podia ter abandonado o comando. Sim. Mas era uma situação ali atípica. De repente esperar alguém, mas sei lá, eu senti que errei mesmo, né? Mas o cara podia ter me ajudado também. Essa foi uma que já contei, já foi as duas, né? Mas foi uma boa. Helicóptero, eu tenho um preconceito, não sei se é verdade, assim. Mas helicóptero, aviação, é coisa de playboy. Mas aí eu quero te perguntar, é ou não é? Quem estuda e chega lá, hoje em dia não mais. Porque eu acho que na sua época... Você veio... dificuldade, irmão. Como que foi? Porque você vem de uma origem humilde. Humilde? Que humilde? Humilde de nada. Se fosse humilde, tava bom, cara. Tem uma categoria abaixo. Eu morava numa casa de pau a pique lá em Minas Gerais. Minha mãe, sacrifício da vida dela, que acabou conseguindo o que eu queria. Por quê? Porque minha mãe, ela teve que sair, pegou a doença do barbeiro, que era de Chagas, porque eles ficam nas frestas da parede. Sim. Aí teve que vir para São Paulo, meu pai vendeu tudo, nós fomos lá na favela do Vergueiro. Aí foi aí que a vinda para São Paulo, que acabou fazendo com que eu conseguisse estar aqui. Senão, de repente, estava lá em Minas, plantando milho lá, né? Mas você vem de uma origem humilde. Até fui caçar. Você também morou por algum tempo ali na Cursino e tudo mais, que é um bairro que eu vim da Cursino mas também. Aí eu morei numa casa de uma pessoa que me adotou. Como que foi no isso? Colégio... Acho que tem Alcântara Machado ainda. Tem. Então, lá ela era menorzinha, depois que foi para aquela esquina. Ela era uma pessoa... Uma família incrível, a família Bastos, né? Antônia Bastos. Ela é caseira. Porque assim, minha mãe ficou internada no hospital. Vou contar bem rápido, vai. Por favor. Minha mãe ficou internada no Hospital das Clínicas. Meu pai era ajudante de pedreiro, ele trabalhava em construção civil. E nós fomos morar na favela do Vergueiro, onde hoje é a Chácara Clabim. Uhum. E nessa favela eu ficava lá dentro. Meu pai era filho único, tinha 6 aninhos. Meu pai trancava o barraco e me deixava lá dentro. Porque, pô, imagina, eu ia fazer o quê? Deixava com água, deixava com umas coisas. Inclusive isso que me deu a vontade de voar. Porque eu ficava dormindo bastante. Eu não tinha brinquedo, tudo escuro, o barraco não tinha luz elétrica, nada. Eu tinha um pouco de luz que vinha pela fresta. Aí eu ficava dormindo muito. E esse dormir muito fez com que eu ficasse sonhando. Eu sonhava que eu estava voando. Eu saía do barraco, como se estivesse saindo e voando. Nesse delírio, né? Eu não comia direito. Aí minha mãe falou com umas freiras que ficavam lá pro hospital, fazendo a parte social, para ver se arrumava alguém para cuidar de mim. E aí, eu lembro que isso também foi meio assim, meu pai deve ter me explicado, mas eu só fiquei com o choque que foi um dia, no domingo meu pai chegou lá, deu banho, a gente tomava banho numa bacia, né, porque não tinha chuveiro, tomei banho, pus uma roupinha, um
um saco de pano com umas coisinhas minhas, e nós fomos para a igreja. Aí teve a missa. Quando acabou a missa, eu vi meu pai conversando com a freira, e depois ela pegou na minha mão. Aí eles conversaram comigo, deve ter me explicado, mas eu não lembro. Acho que deu uma travada ali, quando eu vi que ela foi me levando, botou numa Rural Willis, que era do convento, e foi embora. Meu pai ficou parado assim, olhando. Nossa, aquele dia, acho que deve ter dado um black, porque eu não lembro do que eles falaram, não lembro de nada. Só lembro que achei que nunca mais ia ver meu pai. Aí olhar, eles conversavam, tentavam me alegrar. Depois chegou no convento, me deram uma sopa, não consegui comer, eu não conseguia chorar, porque eu não sabia. Cara, falou assim... Traumático, né? Tinha 6 anos. E aí veio a dona Antônia, me levou para esse colégio, ela era caseira de lá, e aí eu fiquei ajudando ela a varrer as classes lá, eu ficava fazendo, né, ajudando ela. Também arrumaram para eu começar a estudar, era na metade do ano, mas mesmo assim eles arrumaram uma sala para eu ficar estudando. E meu pai chegou lá no sábado para me ver. Quando meu pai chegou, nossa, eu ia chorar, mas meu pai estava tão triste que eu não consegui chorar, que eu fiquei meio que ajudando meu pai. Depois meu pai arrumou um emprego próximo, então ele sempre me via. Ele mudou, foi trabalhar numa fábrica na esquina. Então essa foi a arrancada para mim. E foi muito legal, vou te contar uma coisa, que foi assim, a virada. Por isso que eu acho, tudo que é difícil cair na sua vida, você tem sempre que ver o que é o lado bom, por que você está passando pelo problema. Eu lia muito, eu não sabia o que fazer. Ficava lá, tinha uma biblioteca, eu comecei a ler, ver figura primeiro, tentar ler, queria ver como é que fazia, sabe aquela vontade para eu ler os livros. Aí isso fez com que a parte de ler e estudar despertasse em mim. E criança é fogo, né, cara? Eu tinha uns 9 anos lá. Aí eu vi um negócio que assim, eu vi um livro de reprodução humana. Aí queria curiosidade de ver mulher pelada, né? Sabe aquelas coisas assim? Comecei a olhar, né? Não tinha nada demais, era reprodução humana. Aí eu comecei a ler e eu li lá um negócio que fez assim, eu li lá, para a pessoa nascer, você nascer, o Jeff nascer, vocês são campeões. Nós, para nascermos, quem está assistindo também, precisa vencer de 50 milhões a 350 milhões de competidores. Sai o gameta masculino na direção do óvulo. É uma magia, cara. É uma luta assim, muitos vão morrendo, muitos se distraem, que é o que acontece com a gente, porque que não consegue chegar nos objetivos, vai ficando lá para trás, erra o caminho, vai ficando lá para trás. São muitos obstáculos. Quando chega no final, tem o contrafluxo, que é jogado ali do óvulo, aí tem que ter muita luta. E vai chegar lá no óvulo uns poucos. E um só vai conseguir entrar. Esse que entra é como se fosse uma seleção de força, de determinação. Quando ele entra, tem uma descarga bioquímica que mata todo o resto. Quando eu vi isso, eu falei assim, espera um pouquinho. Se eu tô aqui, eu venci no mínimo 50 milhões. Por isso que eu escrevi o meu livro lá, a Corrida de 50 milhões que eu venci. Eu coloquei 50, porque vamos falar que eu ganhei de 300 milhões, mas deixa no 50. O Ayrton Senna ganhou de 400 milhões, porque ele era muito determinado. Aí, cara, quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, nada me segura. Aí eu comecei a estudar mais. Falei, não, eu não vou ser filho de favela, de acabado, de chorão. Eu vou vencer. 9 anos. Eu comecei a fazer tudo mais rápido. Eu tinha que ir na padaria comprar pão, eu corria para comprar pão. Eu tinha que limpar a classe, eu queria limpar a classe mais rápido. Lavar ou limpar, eu limpava 3 classes, era a minha missão. Eu fazia muito rápido. Tinha uma Lídia, lembrei, Lídia era uma outra senhora, que era sempre meio cabelo assim, era meio ranzinza, e era minha tia Antônia e ela que cuidava. Eu falei, não vou fazer do meu lado da tia Antônia muito mais rápido, eu chamava ela de tia, e melhor do que da Lídia, sabe? Então, essa competição começou depois disso. E foi muito grande essa descoberta. Eu levo comigo ela, quando eu visito escolas, levo sempre essas revistinhas que eu desenho. Eu desenho também, né? Você desenha? Então, eu desenho e faço as histórias. Caramba, comandante. Você leva nas escolas como um trabalho social. Mostra aqui, deixa eu ver, deixa eu dar uma bisoiada aqui. Aqui, Gabs. Ó, os temas sou eu que eu faço. É você que faz, ó, aqui, ó. Livrinho do comandante Hamilton. Eu desenho, mas quem retoca, quem fez ficar muito mais bonito é o Risse, um artista fantástico. Ele nos deixou, infelizmente. Ele já faleceu há pouco agora. Mas ele é muito bom. Nós tínhamos um entrosamento incrível. Ele era a extensão do que eu pensava. Nessas revistas, tenho 12 revistas educacionais, você vê vários temas, faça a escolha certa. Eu vou nas favelas,
eu fui Heliópolis, eu vou nas comunidades e levo a revista e mostro para a garotada que é possível vencer. Se você não dá essa referência, o ser humano ele precisa de referência. Nosso cérebro precisa de referência. Por isso que você está numa estrada, você tem aquelas marcas na estrada. Se não tiver, Gabs, você vai bater um carro no outro. Então nós precisamos de referência. Sempre. Esse foco na referência, essa determinação na referência é que vai fazer você ser vencedor ou não. Senão você fica lá e pondo desculpa no outro. Cara, não existe. Resolva você e você resolve o resto. O grande problema, Gabs, é dentro da gente. Sabe, o grande inimigo está dentro da gente. Sabe, conheça-se. Você tem que se conhecer primeiro você. Aí depois você passa a respeitar. Aí você chega aqui, você olha pro Jeff, fala, ei Jeff, tudo bem? Você fala com respeito. Por quê? Você começa a entender que o problema é você e não o outro, né? Então, tudo isso foi lá com 9 aninhos que eu dei aquela descoberta, sabe? Foi assim o que me deu a linha diretriz da vida. E você falou sobre a gente se distrair, a gente tá num mundo realmente que a gente se distrai a todo momento, mas voltando, eu quero saber, porque assim, eu falei do Playboy, né, ali é coisa de Playboy Sim. e tal. Como que uma pessoa de uma origem tão humilde consegue fazer um curso? Eu fugir da sua pergunta, né? Não, mas é um curso que realmente precisa de dinheiro. Não é barato tirar, não é barato. Hoje sai Como 300 mil reais. 300 mil reais? Para você se tornar um piloto. Agora eu vou te falar um outro negócio. Eu falo para os meus filhos. Você tem que subir uma escadaria. Ela tem 1.000 degraus. Tá? Lá de baixo ela tem 1.000. Se você subir 10, é 10 a menos. Você tem que ir degrau por degrau. Sempre degrau por degrau. E aí, eu vou te dizer uma outra coisa. O que é importante numa corrida? É importante a corrida ou o troféu? Boa questão. Troféu você compra, cara. Você vai numa loja, você compra o troféu. Dinheiro você rouba, você faz cambalacho, você tem o dinheiro. Mas você não tem o mérito. E o dinheiro você não leva. Você vai morrer, você vai ficar o dinheiro aonde? Vai ficar causando mais problemas se você deixar uma família desestruturada. Então o que vale é a sua luta. O dinheiro, ou seja, o troféu, é simplesmente o reconhecimento do que você fez, nada mais. Porque senão, os caras quando morria, ia com um monte... O Gugu morreu, cara. Sim. Levou o quê? Eu falo porque a gente era muito amigo, mais próximo. Né? Levou o quê? Então você sempre tem que falar assim, cara, quando eu for embora, o que eu vou deixar? O que eu estou fazendo? Que obra que eu estou fazendo? Aí isso é o que vale. Dinheiro, cara. Titanic quando afundou, teve seleção? Quem tinha dinheiro? Não. Todo mundo dançou. Eles até tentaram, né? Primeiro saíam os hits, mas não tem jeito. Quando chega a vai sua hora... todo mundo, cara. Cai o avião, cai a primeira classe, morre... vai cair o avião. Seguinte, gente, quem é a primeira classe vai sobreviver? Quem não tem, vai tudo pro saco. Entendeu? Sim. Então, o que vale? É o que você faz. Então, por isso, gente, voltando à pergunta, para não fugir, né? Para ser um piloto de helicóptero, tem que ter determinação. E os pilotos, os grandes pilotos, eu dei muita instrução. Os melhores pilotos era aquele que era pobre, que ele vinha com sangue no olho, ele vinha com determinação. Tinha fome de vencer. Vontade. Às vezes, não que não seja. Às vezes você dá tudo pro filho e o filho fica forgado. Ele fica assim, vou aprender helicóptero porque meu pai tem um helicóptero. Meu, não dá, cara. Tem que falar assim, eu vou aprender porque eu quero levar meu pai, eu quero levar fulano, eu quero ser o melhor, eu quero conectar com essa máquina. Aí sim. Porque senão você fica fazendo graça. Pega o helicóptero, leva uns amigos. Já aconteceu, não vou nem citar os nomes, mas já teve piloto que fez besteira. E acabou... eu não vou falar porque teve um... Tadinho. Mas assim, resumo da história. Você tem que realmente gostar e querer. Não é o dinheiro. O dinheiro não é nada. Não é nada. Tem gente que vai falar assim, mas não é nada porque você tem dinheiro. Não, eu falo com categoria que eu saí lá de baixo. Né? Então, o que valeu para mim é essa história de eu vir até aqui. É por isso que eu vou nas comunidades, conversar com as crianças, para despertar. Porque é muita ilusão, é música, é os caras fazendo para você entrar naquele joguinho, ursinho, tigrinho. Né? Aí fica, muita gente até se suicida, cara, se mata. Então, por quê? Porque é uma ilusão. Ele fala assim, nossa, peraí que essa semana eu vou ganhar na loteria. Eu vou falar, cara, esquece isso. Isso é ilusão. Você tem que falar assim, olha, eu não tenho nada. Ok, vamos pensar. O que eu posso fazer? E levantar e mexer. Porque
Sinceramente, o que levamos daqui é a experiência, o que fazemos. O resto vai ficar, Gabs. Então foi muita luta, muito estudo Muito. para ir É atrás. o que eu te falei, hoje um piloto, ele vai gastar, para ser um piloto privado, a hora de voo está quase 3 mil reais. Vamos falar já 3 mil para o cara. Ele precisa ter no mínimo umas 35, 40 horas. Dá mais de 100 mil reais. Só que tem o seguinte, ele faz a primeira etapa, que é piloto privado, depois vem o piloto comercial, que vai gastar uns 300 mil reais mais ou menos, e aí ele tem pouca experiência. Como é que ele vai fazer para adquirir experiência e principalmente validar o seguro? Nos meus helicópteros, o seguro está exigindo 800 horas. 800 horas. É hora pra caramba. Como é que você vai? 2 milhões e meio aí, não é? É. Como é que você faz? É a escada alta. Vai subindo, degrau por degrau, querendo. Você ficar sentado chorando, você não vai. Então você tem que subir. Foi o que aconteceu comigo. Eu subi num lugar difícil de chegar. Mas determinação. Dia e noite. Determinação. Você desenha na sua mente. Funciona bastante. Desenha, escreve no papel, lê. E deixa longe o seu celular. Ele interfere pra caramba. Ele te dá muita distração. De repente você tá aqui no zap, tá. Zap, 2 horas. Zap, 3 horas. Cara, usa esse tempo para você. Invista em você. A gente não pode ser usado pelas redes. Nós temos que usá-la. Então, exige planejamento e foco, Gabs. Focos. Focou, você vai conseguir. Muito bem, muito bem. Eu acho que é isso mesmo. Eu até senti uma indireta que parecia que pra mim. Não, que eu fico no zap. Não, Quando eu vejo, acabou o dia, entendeu, Jeff? Mas não é. Não é. Só eu que tô projetando. Não, mas, pelo amor de Deus. Mas pro pessoal prestar atenção, porque agora a gente vai entrar num assunto muito interessante. Vamos supor que o pessoal tá deixando muito like nesse vídeo, o YouTube vai me pagar rios de dinheiro e eu vou comprar o meu helicóptero. Quanto que eu vou gastar por mês pra manter essa brincadeira de ter um helicóptero? Então, comprar um helicóptero é fácil. Ó, nós temos um Agusta, um Long Ranger, tem o de televisão, que é o Robson, o Newscopter. Vamos falar do Agusta? Vamos. É o maior, que tem motor, 2 motor, voa IFR, você quer ir daqui pro Rio de Janeiro de noite, a hora que você quer, você vai. Para encher o tanque, você vai gastar uns R$8.500. R$8.500. Para encher o tanque. E o pessoal tá reclamando do preço da gasolina, a diesel, pro carro, R$8.500. Para você encher o tanque, pra você fazer 3 horas de voo. Barato. Aí você vai ter... Depende da revisão, você gasta 2,5 milhões. 2,5 milhões a revisão? É. E se quebra uma peça assim, bem bobinha, quanto que sai a brincadeira? Qualquer pecinha ali, se bobear, $50 mil. 250 mil reais. Então ter é fácil. É pior que amante. Eu falo que é uma amante argentina. Quebra a gente, cara. Nossa, é muito caro, né? Assim, o jeito pra pessoa, então, ficar milionária é pra um bilionário comprar um helicóptero, né? Que ele vai gastando tanto que ele vira milionário. É boa, por aí, boa. Né? Eu acho assim, você tem que ter uso pra ele. Uso, igual eu uso na televisão, eu tenho atividades pra ele. Aí tudo bem. Mas se você simplesmente deixar ela pra tirar like, pra passear, não dá. Tem que ser uma ferramenta de precisão. Por isso que eu tenho que trabalhar muito direito ele. Né? Eu trabalho com televisão, onde o tempo é importante, e na aviação, o tempo é a coisa mais perecível que existe no mundo. O segundo que eu deixei de fazer, não tem como recuperar. Tomate, estragou, você faz molho, você usa de esterco, você usa para alguma coisa. O tempo não. Por isso, eu vou dizer uma coisa para você. Gente, pelo amor de Deus, é tudo meu pensamento, tá? Fala assim, Milton, nada. É minha visão, baseada nos meus conceitos, nas minhas crenças e meus valores. Vou falar um negócio pra você. Pra você entender minha maneira de pensar. Eu vejo assim, por exemplo, vamos viver até 80 anos. Então eu tenho 80 anos. Quando eu tive 10 anos, só tinha 70. Hoje, vou fazer 70, só tenho mais 10. Entendeu? Porque a importância do tempo. Por isso você não pode desperdiçá-lo. Você tem que usá-lo bem. Nada de ficar... vou fazer um passatempo. Não existe para mim. Eu procuro sempre utilizar bem o tempo. Ou seja, estou com folga, vou na escola, vou não sei o quê. Mesmo eu vou relaxar, vou sentar um pouquinho. Sim, mas eu sento lá, ouço uma música lá longe ou penso na música como se fosse uma recuperação energética. E não bebo
não fumo, entendeu? Por isso você tá desse jeito, bem. Mas é o conceito do tempo. É. Você tem que falar assim, Gabs, você não pode ficar batendo papo. Quando eu morava na favela, os caras ficavam jogando bilhar, jogando baralho, não sei o quê. Eu nunca fiquei dessa forma. Eu ficava lendo, estudando, procurando alguma coisa. Porque eu peguei a consciência desse tempo. Quando o ladrão te rouba, ele não rouba seu dinheiro, ele rouba seu tempo. Quando os caras da área política ficam roubando o povo, tá roubando o tempo do povo, a chance do povo estudar melhor e ter um melhor hospital. Porque o povo trabalhou para isso. Né? Então, o tempo para mim é importante. Nós estamos numa dimensão onde o tempo e o espaço vale muito. Tempo e o espaço. Então, esse é o conceito. Então, eu procuro trabalhar sempre com esse tipo de mente, né? Com esse tipo de pensamento. Interessante demais, interessante demais. E falando sobre tempo, já pegando o gancho, você tem muitos anos de aviação. Pode falar que eu tô velho, não esquece. Não, mas é 40 anos de a aviação. experiência do comandante Hamilton. Mas você já deve ter passado por panes Muitos. assustadores. Como que você reage naquele momento do tempo, que é muito importante? É tudo muito rápido. Então, legal pra você falar. Sabe por quê? O tempo some. Aí você vê que o tempo é relativo, ele é uma consciência, ele não é real. É legal falar de coisa que já aconteceu. Sim. Eu estava fazendo o comercial da Fiat, lá em Campos do Jordão. Quando eu fui decolar, eu mostrei pro mecânico, a gente sempre faz o pré-voo. Tinha uma peça ali no rotor de cauda, o link do rotor de cauda, porque o helicóptero é assim, ele gira a pá aqui em cima e tem um eixo que vai até o rotor de cauda. E o rotor de cauda, por exemplo, o rotor de cauda gira na parte de 2.700 rotações por minuto. E a pá em cima, 400 rotações, muito pouco. Por que o rotor é importante? Quando gira em cima, a tendência do corpo da aeronave é girar no sentido contrário. Por isso que às vezes você vê em acidente o helicóptero rodando. Quando tem falha no rotor de cauda. Eu falei pro cara, assim, cara, esse rotor, olha o eixo, ele tinha um negócio chamado tela temp, tava meio escura. Falei, tá escura. Essas porcaria não é muito. Você vê um papelzinho. Faz o seguinte, faz o voo, depois na volta a gente dá mais uma olhada nisso aí. Aí, o Zé Ruela aqui, decolou, fiz o comercial lá Ainda bem que não estourou quando eu tava fazendo o comercial, gravando, porque antigamente era câmera na mão, né? Sim. Você fazia todo o movimento, não é igual o de hoje, que a gente tem a câmera giro estabilizada lá. Câmera cara, custou $700 mil, aquela câmera que fica no bico do helicóptero. Aí, cara, fiz o comercial, quando tava voltando, uma menina da agência pediu a carona, tô vindo eu e ela. Quando eu passei a São José dos Campos, eu escutei um pá! Quando deu um barulho e blá, 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 o que você faz? Você mata a velocidade. Eu falei, nossa, para pousar. Quando eu reduzi a velocidade, o helicóptero começou a entortar. Aí eu estiquei ele, você precisa dar velocidade de novo, eu fui pôr o pé no pedal, o pedal tava mole. Falei, quebrou o rotor. Deu merda. Deu. Aí, irmão, o tempo acaba, você perde relação, você não sabe quanto tempo demorou, quanto tempo você fez isso. É uma coisa assim estranha, fica tudo meio estranho. Eu só vi um campo de futebol e tinha uns pontinhos que era... Depois eu vi que eram umas crianças brincando, jogando bola. Mas não tinha outro jeito. Eu já desci ali. Pelo procedimento, o ideal era ter voltado para o aeroporto de São José. Lá tinha ambulância, tinha pista, tinha tudo. Mas o barulho é tão forte que eu achei que o helicóptero ia desmontar. Se eu tivesse voltado, daria. Tranquilo, teria chegado lá e pousado. Mas eu não tinha informação. Para mim, o helicóptero ia desmontar. Aí eu falei, vamos descer rápido, antes que desmonte eu caio lá embaixo. Eu entrei no campo de futebol, tem igual uma bala, cara. Entrei mais de 100 por hora ali. 120 por aí. Eu fui entrando e eu lembro que as crianças, Deus desviou as crianças, que um passou aqui, eu vi a cara dele, acho que passou, olha, lambendo o moleque. Não pegou ele, chegou perto do gol, aí eu consegui parar, a menina até fez assim com o corpo, tive que segurá-la. O helicóptero quase capotou, mas eu consegui segurar. Nesse momento, eu senti, eu até brinco, eu falo que eu senti que meu espírito é medroso, porque eu tava quase desmaiando. Quando eu fiz assim, eu senti que eu ia apagar. Por isso quem morre nem sabe. Porque se eu tivesse batido, eu teria eu teria desmaiado antes. Meu espírito já tinha dado linha. Quando eu vi aqui, Gabs, ó, ele parou, aí eu fui ajeitando. E eu ajo com muita tranquilidade. Meu batimento fica legal. Mas, engraçado, quando eu saí do helicóptero, o pessoal veio falar comigo, veio me cumprimentar, essa mão direita não parava. Ela ficou quase 2 horas tremendo. Foi uma disca. A outra não, mas a direita, que é a de cumprimentar,
Eu não podia cumprimentar o povo. Eu fazia assim, ó. Eu fazia assim com a mão, chacoalhava rápido e guardava. E a pessoa que tava com você, ela já era uma pessoa que... Não, ela nunca tinha voado. Ela nunca tinha voado? Pela primeira vez, ela tomou um susto legal. A gente voltou de carro, né? Porque o helicóptero teve que voltar de caminhão. Se ela estiver assistindo, olha, deu certo, ninguém se machucou, né? Então deu certo, tá? Nossa, eu fico pensando porque assim... Mas eu tive várias, já apagou o motor. Uma vez eu tava com o Bate fazendo jornal, aí deu um problema, tive que pousar. Tava falando ao vivo ali em cima da Raposo. Aí, pá, eu tive que virar, tava sem potência. Pousei num pátio de uma fábrica. Aí saiu um monte de gente. Quanto é mil, a Record tá aqui. Não sei, na época eu tava na Record. Já houve também que tava uma vez com o Datena. Aí o Datena até depois brincou comigo. Pô, comandante, você devia ter continuado ali. A gente podia acompanhar o seu helicóptero. Quase caiu nos trilhos, ajustei, cheguei no Campo do Mar, tudo... O Datena queria o conteúdo, né? Da imagens, comandante Hamilton. Tinha que ter aproveitado isso era legal ali. Ia dar audiência. Tava morrendo de medo. Não dá nem pra... Naquele momento você nem tá pensando nisso, né? Então eu acho que o piloto tem que ter calma, Gabs. Calma, sabe? O treinamento que é importante. O que é o treinamento? Treinamento é simplesmente você convencer a sua mente que você é capaz. Por isso que alguém fala assim, ó, nossa, ele não sabia, foi lá e fez. Até eu fiz karatê muitos anos. O que eu fazia? Não mudou nada, só agora diminuiu aqui os calos, né? É faixa preta? Sim. Aí... Mas melhor não brincar, né, Jeff? Não, mas Não, Jeff, o negócio é o seguinte, sabe por que eu treinei? Porque comigo é assim, ó, eu mato ou eu morro. Quando os caras vêm do mato, eu corro pro morro. Quando os caras vêm do morro, eu corro pro mato. Fico preparo físico pra correr. Então, cara, mas eu treinava simplesmente para mostrar, foi só convencer meu corpo que eu conseguia. Porque não mudou muita coisa. Os pontos que eu tinha que bater, como é que... Você dá um pouquinho de elasticidade, tudo bem. Mas tem golpes que você não precisa ter muita elasticidade. Eu treino e vejo, ensinei minha mente. Quando vem alguém, eu olho, já mentalmente eu faço análise do que eu vou fazer e aonde eu vou pegar. Porque o corpo é muito frágil. Então você não ficando nervoso, porque quando o cara fica nervoso, ele fica... não faz nada. Você olha, bate e fica olhando. Vê o ponto que, se precisar, você vai usar. E você pode usar qualquer coisa. Sabe, você olha em volta, avalia. Até esse copo é uma arma. Opa, só você saber usá-lo. Pera aí, calma aí, Gabs. Comandante Hamilton, calma. Mas é muito interessante esse seu modo de pensar. Porque é um jeito diferente de olhar a vida, mas é um jeito muito legal. E a gente avançando agora para a televisão, porque eu falo isso em poucos episódios, o pessoal pode puxar aqui. É um episódio de colecionador ter você aqui. Você é uma lenda da TV. Goste ou não é exagero. Obrigado, não tô passando, fazendo aqui rasgação de seda. Não, você foi o primeiro comandante jornalista da TV mundial. É isso? Você teve essa ideia de trazer o helicóptero transmitindo pra TV? Eu vi em Los Angeles, os caras fazendo lá nas freeway o rádio. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Aí lá que eu tive a ideia, e eu sou o único, pelo menos era, o único piloto jornalista mesmo no mundo. E eu sou o único cara, não sei se já mudou, que trabalhou ao mesmo tempo em 4 programas, em 3 emissoras diferentes. O único. Sabe como é que eu fazia? Fazia Domingo Legal. Depois do Domingo Legal, eu fazia Sônia Abrão no SBT das 14 às 16. Acabava a Sônia Abrão, o Elias Abrão, um abraço pra ele, cara maravilhoso. Acabava, que é o irmão da Sônia, né? Acabava a Sônia Abrão, eu virava a chavinha do micro-ondas, que era na época era o micro-ondas que manda o sinal para a TV, eu tirava do canal do SBT e jogava na antena da Rede TV. Aí ficava com o Marcelo Rezende das 16 até as 18. Às 18, tchau Marcelo, virava, entrava com o Datena na Band, das 18 até as 19h45. Isso era muito interessante, e o pessoal fala assim, cara, a tarde era sua, porque a gente acompanhava você quando tinha enchente, quando tinha algum problema, algum incêndio, a gente ficava assistindo você. Quando você acabava na Sônia, eu já mudava na Rede TV e continuava vendo a notícia. Porque aconteceu, eu dava uma sequência de notícias quando era notícia muito grande. Aí você vai para mim, como é que você abastece? No intervalo da TV. Dava intervalo e eu abastecia, já estava no ar. Principalmente na troca de programa, eu estava no ar para já fazer o salto. Caramba, você era onipresente na TV. Quem me deu o alerta foi até o pessoal, acho que foi da Alemanha. O pessoal da Alemanha veio gravar comigo, depois veio também da Austrália e do Japão. Eles gravaram, me acompanharam, eles não acreditavam. Como é que eu posso trabalhar em
em 3 emissoras. Mas pode no Brasil? Ninguém falou nada, tô fazendo. E mandando muito bem, com muita competência. Acho que você sempre teve um cuidado e um zelo na hora de mostrar as imagens certas. Porque assim, você tem um problema ali, um dilema, que é, de um lado, mostrar a informação, do outro lado, ocultar algumas coisas que o público em casa às vezes não pode ver. Você imagina, você tem um acidente. Você não, vai. Alguém tem um acidente. Aí a mãe tá assistindo ele lá, recebendo uma massagem cardiorrespiratória e carro tudo arrebentado. Eu evito mostrar detalhes, a placa do carro, detalhe da roupa do cara. Eu ficava girando e de modo que não houvesse um reconhecimento fácil. Porque senão, cara, de repente a mãe lá tem um enxerique, né? Exatamente. Então, e às vezes quando tinha tiroteio também, já teve vários aí que a gente acompanhou, eu jogava um prédio, uma árvore. Eu lembro que uma vez dá tempo, comando, pelo amor de Deus, comando, como é que você perdeu? Não, foi a árvore. Árvore, caramba, sei que você que botou na frente. É que a gente fica com medo de mostrar algo que... Você tem que pensar no próximo, Gabs, sabe? Você não pode ser... Tem que pensar, a gente tá aqui para servir. Por isso que tua mão, as duas são para frente. Tenta coçar suas costas. Quando você nasceu, era alguém que limpava sua fralda. Né? E depois, quando a gente vai ficar velho, de repente precisa de novo. Então nós dependemos. É um ajudando o outro. Um dedo numa mão não faz nada. Precisa ter isso. Então você sempre tem que se preocupar com o que você está entregando para o outro. Porque o que você entrega é o que você recebe depois. Perfeito. Comandante Hamilton mandando ver aqui. Deixa o seu like, o seu comentário é muito importante. Vamos para um quadro? Eu preparei um quadro aqui especial para você. Eu sou legalzinho, Gabs. Isso é legal, mas eles que lutem. Eu sabia. É a caixa preta do Comandante Hamilton. A gente vai abrir a caixa preta do Comandante Hamilton. Eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui e você vai contar alguma história de bastidor ou história curiosa que você tem com elas. Tá bom. Você tem muito contato na tem então vamos começar pelo Gugu. Gugu. Qual que é a importância do Gugu na sua vida? Qual história você tem com ele? Bom, o Gugu pra mim é uma pessoa incrível. Não é porque tá aqui, porque eles geralmente falam, mas eu sempre falei isso. O Gugu, ele não tinha ego, ele abriu o palco para todo mundo. O Gugu tornou o helicóptero um personagem na televisão. Eu tive a alegria e o prazer de ser o piloto desse helicóptero. O Gugu abriu o palco, ficava lá, o palco era nosso. KLB, muita gente foi lançada. Ele deixava Mamonas ficava no palco lá, o programa era dele. Então o Gugu era pragmático, ele queria um bom programa. Você tem uma ideia como ele era? Quando ele viajava nas férias, eu ficava trabalhando. Ele abria uma janela e falava assim, agora notícias com helicóptero. Eu entrava com as notícias do dia, daquela hora. E isso fez com que a gente sempre derrubasse o Faustão. Sempre ficasse em primeiro lugar. Primeiro, cara. Sempre. Então você teve várias. Teve uma do Lafon mesmo, que eu fui lá para o Rio de Janeiro. Era para entrar em 5 minutos. Fiquei 1 hora no ar. 1 hora. Por quê? Estava ganhando do Faustão. Então essa flexibilidade o Gugu deixava. Ele falava assim, não, Hamilton, não importa quem faça gol. O importante é que seja o time e ganhe. Ele tinha essa concepção. É uma pessoa muito simples. Uma vez que a gente estava no interior, umas crianças começaram a abraçar ele. E tinha criança do interior tudo sujinho, né, cara? Um tinha com o narizinho assim, pegou o nariz sujando a cara. Falei, Gugu, você quer que... Eu falei, não, deixa, depois eu tiro a roupa, lava. Deixa a criança. Então ela era uma pessoa muito legal, sabe? Muito legal. Você tem uns que você vê que é fresco pra caramba, né? Assim, não, que eu sou não sei o quê. Não me posso toque. tirar uma foto? Você não viu que eu tô ocupado? Eu lembro que eu fazia novela na Globo, lá a gente andou trabalhando, e uma vez eu tava almoçando com os artistas, eu trabalhei em todas as emissoras, né? Sim. Todas, até na Manchete. E na Globo, fiz algumas coisas pra novela, também fazia Esporte Espetacular, e aí você tinha uns caras lá que, não sei hoje, mas antigamente, sou da Globo. Então, era diferente. Cara, eu ficava até com vergonha, porque as pessoas vinham assim, nossa, vinha aquela alegria, né? Cara, a gente entrava na televisão, na casa das pessoas, pela janela eletrônica, cheio de alegria. Quando vai encontrar na rua, cara, lembra que é graças a essas pessoas que a gente tem o que a gente tem, né? Então, eu lembro que uma vez, nossa, não vou citar o nome da atriz, mas, nossa, a criança ficou tão decepcionada. Ela falou assim, mãe. Aí ela falou, ai, gente, dá licença. Aí a mãe puxou a criança e falei, cara, que triste. Chega lá, abraça a criança e tchau, e fala assim, pronto. Porque depois, como é que ela vai assistir o canal e lá na TV você fica, oi, gente, ai, queridos, ai, um beijo,
Não dá, né? Não dá. E você E o falando Gugu sobre não tinha o isso, Gugu, não cara. tinha, como ele era O Gugu era como muito... patrão. Porque assim, nos bastidores todo mundo fala que ele era foi legal. sócio também, né? Tinha uma Sócio? empresa junto. Não, o Gugu não era, cara. Com todo mundo, ele ajudava todo mundo. Então não tem essa de... Não, o Gugu era, como eu te falei, ele era participativo, ele dividia, sabe? É um cara realmente... Não é, como eu te falei, não é porque tu não tá aqui. É um cara comigo, Genial. zero estresse, uma pessoa boa, né? E tem a história que foi ele que te contou. Agora tá fazendo 30 anos É. da morte do Mamonas Assassinos. Como que foi essa história que ele te contou sobre Ah, eu esse tava acidente? eu tava chegando lá no Rio de Janeiro pra lançar paraquedinha. Só que eu tava indo de ponte aérea, usar um helicóptero do Rio. Quando eu pousei, ele tava, eu tô tentando falar com você não atende. Eu falei, Gugu, eu tava no avião. Aí ele falou, volta que teve um acidente com os Mamonas. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eles morreram. Eu falei, caramba, meu. Não, volta. Aí eu voltei, cheguei lá no campo, ali em Congonhas, que o helicóptero ficava lá, enchi o tanque do helicóptero e fui para o SBT. Quando chegou lá, a gente já embarcou o cinegrafista, era diferente, não era transmissão ao vivo, a gente não tinha ainda. Eu estava fazendo os primeiros testes para fazer transmissão ao vivo. Aí fui lá, chegou lá, quando eu vi, cara, sabe assim, o avião entrou como se fosse um disco de serra, cortando. Falei, nossa, cadê o avião? Olhando, ver se via alguma coisa, comecei a ver umas partes brancas. O que mais me chocou foi ver pessoas pegando um pedaço do avião, né, para levar para casa de recordação. Então a imagem estava feia, triste, porque a gente conhecia, eles ficavam brincando com a gente nos bastidores. Você conhecia eles? Sim. E como que era a relação com eles? Meu, os moleques era fera, cara. Você ria o tempo inteiro. O Dinho era muito engraçado, todos eram muito engraçados. Eles brincavam de fazer o que eles faziam. Era incrível. Isso também mostra o seguinte, Gabs, que a gente não é nada. Sabe, teu dia, você amanhece, você não sabe se vai terminar o dia. Então você tem sempre que fazer tudo muito bem feito, pode ser seu último dia. Como é que eles iam imaginar que eles iam embora naquele dia? Então a gente não sabe. Gente, essa consciência de você fazer o seu dia bem feito, sem ter certeza que vai acordar ou que vai acontecer alguma coisa, é muito importante. E aí você começa a resolver coisas. Você para de deixar para segunda. Ah, vou fazer um regime, começa segunda. Não, começa agora. Eu vou estudar, comece agora. Você não sabe quando que vai ter o corte, né? De repente você vai ficar 40 anos, de repente 40 horas. Não dá pra saber. Não dá. Uma outra pessoa que veio aqui foi a Maria Cândida, que trabalhou no Domingo Legal. E eu relembrei o telegrama legal que vocês aprontaram. Que foi o telegrama legal mais pesado da história. Não, foi legal. Foi legal. Ela falou que foi traumático. Foi legal. Foi traumático. Como que era esse telegrama? Conta pela sorte, porque ela falou que foi um trauma pra ela. Então. Não posso, né? Tadinha, ela é uma pessoa doce. Mas assim, nós fazíamos muita coisa. A televisão era mais agressiva. Ela mostrava. Por isso que a televisão acabou. Hoje a rede social cresceu muito. Foi bom porque abriu espaço. A televisão era dona de tudo, não conseguia entrar, poucas pessoas tinham acesso, eles eram dono da narrativa, falavam assim, tome essa água, você tinha que tomar, né? Agora não. Agora, cara, olha a maravilha. Gabs, você está com um programa. Sim. Você tem acesso que a televisão tem. Até mais do que a televisão tem, né? Muito. E é mais fácil. E você consegue fazer crescer cada vez mais. E é assim, muito direto. Você olha para a pessoa lá, a gente fala por quê? Por isso que a gente pede, né? Pô, deixa seu like, não custa nada, dá um cliquezinho no like, ajuda o sistema. Gente, a importância de ter essa liberdade dele falar aqui o que quer é muito bom para quem assiste. É conteúdo para quem assiste. E é simples. O que você tem que fazer? Só dizer like e compartilhar. Pronto, já foi. Então essa facilidade, antigamente era diferente. A televisão, ela ganhava muito dinheiro, porque ela vendia o espaço muito caro, pouca gente podia ir, mesmo o cara tinha música, queria lançar música, tinha que entrar no esqueminha, pagar o jabá e ajeitar, não era? Sim. Hoje acabou. Então a televisão antigamente, ela tinha essa ousadia, ela criava a ousadia. Essa ousadia não tem mais, essa ousadia foi para a rede social. Ela faz a rede social o tempo inteiro, cada um querendo puxar o seu jeito de impactar, de chamar a atenção, né? E no Domingo Legal tinha essas ideias. A ideia do programa de fazer como se fosse Telegrama Legal, né? Então lá nós simulamos ali um sequestro, né? Aí ela ficou, realmente tomou um susto muito grande. Você sabia de tudo. Todo mundo sabia, né? Menos ela.
E você... Beijo! Era um amor, cara. Gosto dela. Mas ela falou de uma forma assim que ela não sabia como reagir, que foi muito forte. E eu entendo o lado dela e entendo o lado da televisão. De um lado, a gente precisa entregar Ibope, né? A televisão era mais agressiva. A televisão tinha que entregar impacto. Ela entregava isso, ela fazia isso, né? Tanto é que teve vários. Teve o Telegrama com o Netinho depois. O Netinho... Só que o Netinho foi diferente, né? Teve com o Daniel, do Sem Terra, que os caras vinham lá e o Daniel... Teve, todo mundo... Mas essa reação que a televisão queria, era a reação que a pessoa tinha que ter, né? Saber como é que era a reação de cada um. E é interessante, isso é buscava reações humanas, né? O programa é mais humano, era tudo, cara. Tudo tocava ali. Mexia com as pessoas, né? Mexia com as pessoas. Continuando na caixa preta do comandante Hamilton, vamos agora para a pessoa que eternizou Me Dá Imagens, comandante Hamilton. Datenão. E aí, como que é a sua relação de trabalho com o Datena? Ele foi sua melhor dupla? O Datena, até hoje, foi a melhor pessoa que soube usar o helicóptero. Ele tinha uma afinação assim incrível. As grandes ocorrências a gente fazia com ele, porque ele acreditava. Quando tinha sequência, cara, você tem uma ideia, ele aproveitava muito bem. Por isso que as melhores ocorrências foi com ele. Só pra você ter uma ideia da diferença. O Datena, ele tem uma parte cognitiva, assim, cara, um repertório linguístico incrível, sabe? Ele estuda. Se ele não tá por dentro do negócio, ele compra um livro, ele pesquisa, ele fala com propriedade. Você dá uma imagem, ele já sente e vai buscando. Se você olhar depois na internet, você vai ver aí sequestro na zona norte de São Paulo. Eu estava passando, vi um cara colocando um outro dentro do carro, pôs a mão na cabeça para colocar, falei, estranho. Eu peguei, pedi para jogar a câmera para trás, nós seguimos. E eu fiquei tentando colocar isso na Record. Eu estava com o Marcelo Rezende. Falei, entra, faz o seguinte, se não quiser entrar, dá um toque na polícia, só pra gente... Eu acho que aqui tem alguma coisa errada. E, cara, fiquei 20 minutos. E brigando com a Record. Sabe, o Marcelo Rezende bravo, porque queria audiência, porque o helicóptero quando entra dá audiência. Ele tava com a audiência ruim e queria... Primeiro, vamos entrar. Não, ele pediu pra você fazer um acidente que teve lá na Ibirapuera. Eu falei, não vou. Eu vou ficar aqui até o final. Aí começaram a brigar, falaram assim, Hamilton, faz o seguinte, pausa então, vai. Já que você não quer trabalhar, pausa. Eu falei, tá bom. Continuei lá. O Marcelo Rezende. Continuei lá e dane-se. Eu fiquei lá porque toda vez que eu acredito em algo, eu vou atrás. Nós ficamos, o cara estava sequestrado, ele estava... iam matar ele, e o mais interessante, ele era fiel da Igreja Universal, que é da Record. Caramba. Aí o Marcelo Rezende ficou me pedindo desculpa, pelo amor de Deus, não fala nada, não sei o quê. Eu falei, bicho. E o cara, essa imagem, tem toda a imagem, aí depois... Aí eles estavam gravando, eles colocaram depois. O Datena teria entrado ao vivo, cara. Teria sido incrível ali. Então, ele faz isso, ele sente. E os mané lá não, só acredita em coisa feita. Tem gente que nasceu para ser segundo lugar. O cara nunca vai ser primeiro lugar. Por quê? Porque ele só consegue correr vendo o escapamento do outro. Ele não consegue ver, abrir a estrada, abrir o caminho. Ele tem medo de cair, fazer uma curva e cair. Ele fica olhando para ver como é que o outro faz a curva. Entendeu? Você trabalhou com o Datena e com o Marcelo Rezende. Sim. E eles, no auge dos dois ali, você trabalhou com os dois. Você considera, na sua opinião, totalmente pessoal, que o Datena era mais preparado, assim, para usar o helicóptero e para trabalhar junto? Sim, sem dúvida. Ele tinha um repertório linguístico, como eu te falei, e ele sabia usar. Ele batia o olho e já sabia. Ele sabe trabalhar. Ele usa... Dá para fazer um programa inteiro só com helicóptero. Mesmo que não tenha ocorrência, a gente mostra o trânsito, mostra não sei o quê, mostra o céu e vai andando, mostra a casa. Olha, essa casa pobre aqui vai cair, aqui pode desbarrancar. Olha uma invasão aqui, o cara cortando árvore. Tem assunto pra caramba. Ele consegue fazer isso. Ele não tem medo. O grande problema das pessoas é medo de fazer. Qual que é a diferença entre um líder e um chefe? O líder não tem medo. Ele vai, ele enfrenta, ele assume. O chefe não. O chefe fica empurrando o empregado e fica ali com medo, tem medo de perder o emprego. O líder não. O líder vai. Então tem gente que nasceu realmente para fazer. E o Datena sabe fazer o helicóptero muito bem. Boa. Gostei. Você falou muito bem dele. Vamos falar então do Marcelo Rezende, porque eu sei de uma história. Vocês tiveram problemas aí. Você quase usou seus golpes de karatê contra o Marcelo Rezende. Me conta essa história direito para eu entender o que rolou. Foi legal. Eu também aprendi, né? Primeiro, você nunca deve falar para pessoa. Você nunca deve contar o que você vai fazer.
Eu falei com o Marcelo. Primeiro foi assim, eu fiquei muito bravo porque ele me associou a um estelionatário que tinha passado na televisão. Ele gostava de encher o saco. Então ele falava coisas para te cutucar. Tudo bem, mas tem umas que não dá, né? Aí eu fiquei bravo, falei assim, ele vai falar comigo, ele vai ficar 6 meses sem andar. Aí eu dei um mau pau, cara. Só que ele correu, fugiu, né? E depois passou um mês, mais ou menos, eu não consegui encontrar com ele. Um dia eu tava parado, sentado na mesa, conversando com o diretor. Ele veio assim por trás, segurou aqui em mim, me deu um beijo na minha cabeça e falou, Milton, pô, para com isso, não sei o quê. Aí não dá pra fazer nada, aí já não dá pra fazer nada. Só falei, não, Marcelo, eu errei. Não, a culpa é minha. Porque nunca se deve falar o que vai fazer. Na próxima, eu não falo nada. Aí nunca mais ele me encheu o saco. Nunca mais ele ficou com medo de você, não, né? Mesmo, ele sabia cara. que você Você lutava, pode... Marcelo Rezende? Sabe? Então, é assim, você nunca deve ameaçar ninguém. Você nunca deve blefar. Blefe é perigoso. Você tem que ter certeza, pensa antes o que você vai fazer. Aí depois você falar, não dá mais pra voltar, né? Senão você perde a confiança em você. Por isso você tem que pensar sempre. E o Marcelo, a gente teve, assim, uma vez também, estava na RTV, eu já tive um problema com ele. Era sobre aqueles atentados do PCC, e ele começou a falar umas coisas lá que eu achei que estava errado. Ele queria, falando sobre como se a cidade tivesse, a polícia tinha controlado lá, e ele queria manter, porque estava dando audiência, estava encostando na Globo, e ele blá, blá, blá. Falei, gente, aí veio para mim, eu falei, não, tá tranquilo, tá? A cidade está tranquila. Região do Morumbi, que ele falou que ia invadir o palácio, eu falei, não, tá tranquilo, que não tem nada. Aí ele falou, não, corta ele não sabe o que tá falando. Aí, falei, beleza, eu fiquei uma semana sem falar com ele. Cortava pra mim, eu não abria a boca. Falei, eu não sei falar. Então ele fala sozinho, toca o programa aí, bicho. Você aí, só ficava pilotando helicóptero? Só jogava a imagem. Falei, não, no meu contrato não diz nada, não vou falar com um cara que não sabe conversar, né? É assim, você não pode... Primeiro, eu não vou ficar discutindo com o cachorro tá latindo, te enchendo o saco, eu vou ficar latindo pra ele? Foi o que eu falei. Eu então late sozinho, vamos embora. Aí depois que a gente acabou se alinhando de novo, a direção pediu, Direção pediu, só porque a direção pediu, era aquele, não, cara, a camisa da amizade, aquela camisa que coloca os dois grudados assim, é isso? É, dá a mãozinha. Porque assim, Gabs, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Sabe, eu não sou melhor que ninguém, eu sou muito pequeno. Quando eu tô voando, eu olho lá embaixo, quando eu tô voando, eu vejo umas cabecinhas, uns pontinhos. Aí você imagina esses pontinhos, o que que é? Tem um pontinho mais rico, tem uma luz na cabeça brilhando. Não, é tudo igual, irmão. Imagina para o universo o que é esse pontinho. Nós não somos nada. Nós somos tudo de dentro para fora. Dentro nós somos tudo, fora nós não somos nada. Né? Então, pô, todo mundo tem que ser respeitado. A mulher do cafezinho vale tanto quanto o CEO da empresa. Um cara que lava o banheiro vale mais do que o CEO se bobear. Deixa o banheiro sujo para ver quem vai. Às vezes trabalha mais, né? Até do que o próprio CEO. Não, mas tem o trabalho, cara. Imagina o banheiro sujo, quem vai limpar? Exatamente. Então todo mundo é importante. Não é a roupa, não é a atividade dele que faz ele ser menor do que o outro. Então todo mundo tem que ser respeitado. Perfeito, perfeito. Aí eu falando bravo. Não, falou bem. Melhor não mexer com homem, não, né? Melhor não, gente, pelo amor de Deus. Gabs, você é um cara super tranquilo, assim, um cara zen. Eu consigo perceber isso, que você tem uma energia zen, você passa uma tranquilidade. Eu até voaria de helicóptero com você, sabia? Vambora, porque eu não entro. Eu não entro em helicóptero e jatinho. Depois de ver tanto famoso se lascando, eu não entro. Tenho medo real. Mas a aviação comercial eu não tenho medo. Não, é assim... acho que você tem que seguir os seus sinais. Uma vez, o Gugu queria gravar umas cobras. Lá na Ilha das Cobras, que tem ali em Peruíbe. Porra, detesto cobra, cara. Mas ele falou, marcou o dia lá e pra gente ir. Aí tinha roupa especial pra você usar, pra cobra não picar, né? Tipo, ajeitei a roupa, pegando tudo. Aí, à noite, quando eu acordei de manhã, falei, não vou não. Algo falou pra mim, não é pra voar. Sabe o que você sente? Aí eu liguei pra ele, falei, Gugu, eu não vou poder ir, mas já tô mandando um piloto pra ir com você. Pode ficar tranquilo, que é de confiança, tudo certinho. Ele falou, mas por que você não vai? Cara, eu acordei com a sensação que era melhor não ir. Eu tive 2 vezes na minha vida que eu lembro disso, de não voar. Aí, de não fazer determinada coisa, já te senti. Mas de não voar, eu cansei, chão. Sabe, é uma sensação estranha de não voar. Aí eu falei pra ele, não, vai lá. Mas por que você não vai? Mas como assim? O tempo tá bom, já consultei tudo. Vai sossegada, serra aberta, dá pra gravar tranquilo. Vai estar ótimo lá. Você voltando antes das 5 horas. Não, 3 horas já que eu falei, não, tranquilo, dá pra vir. Aí ele falou, não, mas eu não vou não, você não vai, eu não vou. Gugu, é coisa minha. Aí ele cancelou. Cara, passou assim uns 15 dias,
Ele falou, vou remarcar. Eu falei, remarca. Se você sentir, a gente vai, senão nós vamos derrubar essa pauta. Eu falei, aí foi, gravamos. Eu só não fiquei lá perto das cobras, cara. Fiquei com a roupa assim, olhando um monte de cobra naquela. E tem cobra pra caramba naquela ilha. Ele desceu, gravou, voltamos e nada. Então já aconteceu 2 vezes. Eu acho que se você seguir os sinais, sabe, sentir alguma. Eu falo até pro pessoal de Uber, às vezes a gente pega Uber, né? Um abraço pra galera que sempre. Acho muito legal o trampo deles, taxista também. Porque levam pessoas. E tem gente que é idiota, entra dentro do Uber e fica humilhando como se fosse, tem que agradecer que o cara existe e está te fazendo um favor. Você comprou o direito de sentar naquele banquinho por determinado tempo e pronto, acabou. Né? Então, mas eu acho assim, importante nós sempre aproveitar, sempre dar esses ganchozinhos, né? Porque são, sabe, alerta, vai acendendo determinadas coisas. Então, eu falo pro pessoal do Uber, irmão, se um dia você sentir que não deve ir, não vai. Sabe? Porque acho que a gente recebe um aviso quando vem um problema. Sentir que vai ser assaltado, você parou assim, olhou com o cara, sentiu, vai-se embora. Vai embora. Não dê chance, sabe? Não dê chance. E eu sempre fico assim, Gabs, fico a minha anteninha, não converso com quem eu sinto que não tem uma boa energia, não ando, não pego. Se o cara fizer um serviço e o cara fica meio assim para pagar, não precisa pagar, porque eu não quero energia ruim. Porque, cara, vou te falar uma outra coisa, assim, que é a minha forma de pensamento. Eu tomo muita água, gosto de água. A água, ela tem um poder de comunicação muito grande. Você já viu que tem aquele experimento de japonês que ficou falando determinadas palavras boas para água? E depois vê na internet. Ele pegou água, e começou a falar só palavras boas, em várias línguas. E a outra só falando palavras ruins, palavras negativas. Depois ele colocou no microscópio a de palavras ruins, estava como se fosse podre, estava toda escura. E a de palavras bonitas estava cristalina. Então, por que é importante você estar sempre bem hidratado e ter energia boa, boas músicas, boas coisas? Porque essa transmissão de frequência é que faz você ficar bem ou mal. Inclusive, quando você fica mal, isso daí vai sair do teu corpo através de uma doença. Sempre. Pode ver, quando você pega uma gripe, algo aconteceu contigo, cara. Você discutiu, deu algum problema e você vai pegar uma gripe. Sabe? É sempre assim. Eu dei uma relaxada na minha imunidade, é sempre mental. Então a água é muito importante. Essa quantidade de água que a gente toma, 3/4 é água. 3 dias sem tomar água você morre. 30 dias sem comer você aguenta. Então a água é muito importante. Eu não bebo água. Se alguém for me dar uma água mal-humorado, não sei o quê, eu não bebo. Eu não bebo. Eu prefiro eu mesmo pegar água, eu pego minha água, eu uso minha água. Eu acho que assim, a água é como se fosse uma energia divina que vem para limpar. Ela limpa, ela lava. A água é muito importante, por isso que eu tenho uma revistinha sobre a água. Só sobre água. Você tem uma filosofia de vida. Eu percebo. Daqui a pouco a gente vai entrar, porque o comandante Hamilton, ele é uma caixinha de surpresa. Daqui a pouco tem um ponto que vocês nem imaginavam, e acredito que ele, há um tempo atrás, também nem imaginava. Uma habilidade que ele desenvolveu e está lançando um projeto. Então, calma. Esse Gabs é cheio de história, rapaz. Eu fico aqui assustado. Assustado. Mas é pra gente fazer o modo João Kleber de segurar a audiência, entendeu? Para. Vamos falar só dos últimos nomes, que eu coloquei mais 2. Vai. Caixa Preta, do comandante Hamilton, sobre Luiz Bate. O Bate é um cara legal, cara. Sempre me dei bem com ele, como pessoa, no trabalho. É um menino batalhador, nasceu em comunicação. Ele nasceu para isso. Pequenininho, tem imagem, ele pequenininho na rádio, ele começou lá em Mogi das Cruzes, filho de médico, né? O pai dele era médico, um grande médico, aliás. E ele é uma pessoa muito batalhadora. Ele trabalha bastante. Então, com o Bate, sério, zero estresse. A gente chama, até brinco. E aí, irmãozinho, tudo bem? Se conversa, tem uma amizade, legal. E um outro nome que eu coloquei aqui, é porque assim, você fez muito jornalismo policial, fez entretenimento com o Gugu, mas com a Sônia Abrão também tinha o entretenimento, a fofoca e tudo mais. Como era trabalhar com a Sônia Abrão? A Sônia é um amor, cara. Tanto é que você viu anos na televisão, né? A Sônia realmente... O Elias, que é o irmão dela, que está sempre dirigindo, Elias Abrão, eles são maravilhosos. O Elias Abrão, ele era o câmera 5. Tanto é que a produtora dele, câmera 5. Ele era o câmera 5 que trabalhava com o Silvio Santos, né? E você vê, ele cresceu muito, por quê? Porque o cara é bom.
e hoje dirige ainda a Sônia. A Sônia muito bom trabalhar com ela. Eu gostei demais. A Sônia fez também Domingo Legal comigo, algumas participações, voando comigo no helicóptero. A Soninha é uma pessoa muito especial. Acho que ela, assim, ela é da tarde, assim como foi a Hebe. A Hebe também é uma pessoa... Nossa, a Hebe... Eu adorava a Hebe. Ela brincava, meu olho é verde, né? Ela falava assim, esse olho não é seu. Ela ficava mexendo assim no meu olho, sabe? Deixa eu ver. Ela ficava assim, lindinha, deixa eu ver esse olho. Uma vez eu levantei a saia dela, cara. Que isso? Nossa, que tristeza. Eu vinha com o helicóptero e ela tava vindo. Quando ela chegou, eu tentei, mas não deu mais, sabe? Do jeito que eu vinha, quando toquei o helicóptero, bateu o vento, levantou a saia dela. Né? Ela falou assim, lindinho, você fez de propósito. Eu falei, não fiz, Hebe, eu não fiz. Marilyn Monroe, né? Eu não fiz. Eu fiquei chateado. Eu fiquei chateado, né? Porque eu não queria, sabe? Porque era muito boazinha. Então eu fiz. Às vezes eu fazia uma sacanagem mesmo com os caras, principalmente fazendo topa tudo por dinheiro, né? A gente vinha, jogava vento. Uma vez que os caras estavam no campo de futebol, sinalizando lá pra eu, se eu estiver assistindo, vai ficar muito bravo. Sinalizando pra eu pousar. Eu vim com o esquilo, que é igual esse da polícia, eu vim numa pau. Quando chegou, aí levantou assim. Por que eu fiz? Eu fiz porque tinha muita poeira no campo. Eu tinha que vir rápido. Mas eu vim um pouco rápido demais. Quando eu cheguei e toquei, o que eu queria? Imagina isso aqui cheio de pó. Eu venho, bato aqui pro pó ir embora. Aí eu toco no chão. Quando eu fiz isso, cara, levantou assim. Parece que o campo de futebol inteiro levantou assim. Sabe quando levanta? E passou pelo cara. Ele falou que foi até no RG dele, entrou poeira. Nossa! Então, a gente fazia essas brincadeiras. Cara. Já deixei um cara também lá no Vila Lobos. A gente tava voando. Porque assim, quando os caras, meio forgado, a gente batizava ele na televisão, né? Aí tinha um câmera, eu resolvi... Ele é forgado. Eu peguei e falei pra ele, faz o seguinte, você vai voar amanhã? Então, você pode... come bem pra caramba, come bastante. Aí chegou no helicóptero, eu bati. Pode contar? Pode. Eu bati de manhã, suco de laranja com mamão, deixei uns pedacinhos de mamão e coloquei num saquinho de vômito. Então eu coloquei um saquinho dentro do saquinho de vômito e deixei aqui no helicóptero. E a gente voa e virava e não sei o quê. Aí depois eu combinei com o cara, falei assim, o cara tá do meu lado. Falei, faz o seguinte, fala que você tá passando mal, aí você pega o saquinho de vômito e faz uns barulhos, tá? Aí ele pegou, tava voando, de repente ele pegou o saquinho e fez, fez que tava. Aí ele pegou e passou pra mim, e o outro lá já ficou meio assim, né? Falei pra ele, faz o seguinte, deixa eu ver aí, vai. Troquei de saquinho. Falei, deixa eu ver. Pus a mão. Nossa, tá azedo. Vamos fazer o quê? Isso aqui vai ter que comer de volta. Aí ele pegou e começou a tomar o suco. Eu falei, dá um pouco pra mim, vai. Eu também tomei um pouco. Gelé, toma um pouco aí, pá, vamos na paz aí. Comecei a virar, girando. Cara, o cara começou a ficar mal. Mal pra caramba. Aí ele começou a querer vomitar. Eu falei, não, bicho, vamos fazer o seguinte. Vamos tá lá embaixo. Aí eu pus ele cá, largamos ele lá e fomos embora. Ele chegou uma hora depois na TV. Só de sacanagem, né, Comando? Só pra... Aí ele ficou mansinho. Ficou, agora aí batizou. Aí ele entrou na turma, aí ficou legalzinho. Ele viu que era melhor obedecer, né? Bom, a gente já tá chegando no final da entrevista, mas ainda eu preciso fazer mais algumas perguntas, mas antes da gente sair desse bloco, eu quero que você fale assim, qual foi a tragédia com o famoso que pra você foi a mais brutal, assim, acidente de avião e tudo mais? Cara, os Mamonas foi muito triste, porque nós tínhamos esse relacionamento, né? Foi triste pro Brasil inteiro, foi um impacto. Fiquei muito chateado com o Ayrton Senna, quando ele morreu também. A gente guardava o helicóptero no mesmo hangar que ele. Eu não tinha amizade com ele, a gente via ele lá. E um oi, eu sempre admirei, porque era um cara que ele tinha uma coisa muito importante que o brasileiro esquece. A bandeira brasileira, gente, é acima de qualquer coisa. Acima de política, de qualquer coisa. E o Senna, ele sempre estava com a bandeira brasileira. Nós temos que amar a nossa pátria. É nossa. Nós somos o país mais rico do mundo. Só não usamos essa riqueza porque o nosso povo não despertou. Hoje fica dividido, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo. Esse negócio de paixão não existe. É igual futebol. Futebol vai lá, assiste o jogo e pronto, acabou. Você fica morrendo pra alguém que às vezes briga. Time de futebol briga. O jogador vem um contrato mais alto, ele vai-se embora, ele troca de camisa. Gente, tem que ser mais simples. Tem que pensar. Então, o Brasil é um país
incrível, muito rico. Para quem interessa que o brasileiro fique brigando um com o outro? Para quem rouba a nossa riqueza, meu irmão. Então nós temos que acordar. Então eu acho assim, olha, essa coisa de você, sabe, sentir e respirar e valorizar o que é nosso, a gente nunca pode esquecer. E valorizar também os nossos ídolos. Você falou do Senna, tem um outro ídolo também do Brasil que comoveu, que foi o João Paulo, da dupla do Daniel, que você carregou no helicóptero, né? Isso me doeu. É. Por quê? A gente tinha uma boa amizade. Até hoje, o Daniel é um amor de pessoa, a gente se fala. E o João Paulo, a gente voava sempre. E nesse dia, me pediram para levar o caixão dele daqui até Brotas. O pessoal até colocou uns equipamentos para gravar a viagem. Eu peguei, ranquei ali, teve uma briga já lá na emissora, né? Falei, não vou não, vou fazer espetáculo. Aí eu peguei, tirei os equipamentos que gravava, que transmitia, arranquei as câmeras, aí virou, tem uma tretinha, falei. Isso também me deixou meio mais chateado ainda. Quando eu decolei, comecei a andar, quando eu tava assim, 5 minutos de voo, eu vi o caixão, senti que ele tava lá. Cara, eu quase voltei. Foi assim, ruim, foi um voo chato, porque eu sou muito frio. Eu jamais, nem me preocuparia no meu normal, mas esse me afetou. Você foi sozinho? Fui eu e mais 2 pessoas. Foi o Hamilton, que na época era o empresário, né, do Daniel, e mais uma pessoa, eu não lembro quem. Eu sei que foi traumático. Essa daí doeu, cara. Gabs, não foi fácil. Daqui até Brotas foi 1 hora de voo quase, então foi... Quando eu cheguei lá, eu cheguei arrebentado, assim. Emocionalmente, né? Porque, tá muito alegre, eles são muito legais. Eram muito legais. Estava no auge, né? Por isso que eu te falei, a vida não é nada. Nós temos que realmente valorizar cada minuto e respeitar todos que estão em volta. E o tempo também, acho que você falou do tempo, é valorizar o tempo. Falando em tempo, eu quero saber um pouco sobre novos projetos. Né? Você fez muita coisa e agora você está com um projeto musical com a Camila. Você virou compositor de música. Conta essa história direito, comandante. Cara, eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei de música. Eu sempre... eu acho assim, a gente tem que descobrir coisas. E eu comecei a compor, fazer... É legal você também fazer coisas, porque você valoriza mais o outro, né? A dificuldade do outro. Eu sempre compondo musiquinha e tal. Tem até um CDzinho. Te ligando aí, né? Deixa o pessoal. É que estão assistindo a gente. Karma e continua assistindo. Manda like, dá um cliquezinho aí, manda mensagem aqui no vídeo. Exatamente. Né? E aí você sempre gostou de música? Sempre gostei, comecei a fazer música, e aí as músicas foram ficando bacanas, e agora eu fiz, um tempo atrás, cheguei até para lançar um CD para criança, com 10 músicas, há uns 25 anos atrás, então eu tô sempre, que tudo para mim é antigo, tá? Tudo mais velho que você. Então, tá vibrando. Ô, Jeff, tá vibrando aí, tá, né? Não. Por favor, conte gente, como que depois. É esse projeto musical. Então, aí, esse projeto musical, eu fiz um estudo, como eu te falei, 2 coisas que é muito importante, que eu procuro fazer. Eu acho assim, o universo aqui, Deus, energia, o que a gente acredite que seja, que cada um vai na sua crença e seu valor, precisa de voluntários. Por exemplo, o cara tá deitado no chão, quase morrendo. Ele fala, Deus, me ajuda, me ajuda. Deus, não tem como Deus chegar lá e levantar o cara. Tem que pedir para alguém, não tem? Sim. Tem que mandar um enviado, o seu agente, ou o seu voluntário. Toda vez que eu acordo, eu falo assim, que eu seja voluntário da energia, conta comigo aqui, estou à sua disposição. E fazer essas músicas, eu senti que é mais ou menos isso. Nós estamos numa época muito difícil, onde o ataque é a mente das pessoas, através de narrativa, né, através de um trabalho, o 5G, que é o tempo inteiro jogando, o cara fica escutando ruído, barulho, tem coisa que o cara nem está botando na pessoa. Eu resolvi fazer músicas que a pessoa ouça e desperte nela aquela vontade, a energia e a força de vencer. Fizemos as músicas, a Camila, a doutora Camila, ela esticou no plantão, e não pôde vir aqui. Não pôde estar aqui, né, para falar desse ela momento. É médica, um abraço. Apareça aqui no Eles que Lutam, a gente vai fazer um momento assim também com ela, quem sabe, para ela divulgar. Mas é você e ela? Eu e ela. Eu fiz as músicas, ela canta. Teve uma das músicas que eu também fiz junto com ela.
Eu Vencerei, uma música. Nossa, essa música, cara, ela ficou muito assim, ela chorou pra caramba. Ela sentiu a música realmente. Não sei se depois o Jeff puder botar um pedacinho. Vamos rodar uns 20 segundinhos? Bota lá. Coloca esse daí, que ela tava na sala da minha casa, antes da gente ir pro estúdio. Ela começou a cantar, começou a chorar lá. Tanto é que nesse dia o pessoal me cobrou, falando: você tá machucando a menina, você vai acabar com ela. É uma música forte, emocionalmente. Muito forte. Porque Deixa o Jeff colocar pro pessoal ver. Vai, Jeff. Então essa música, ela tá bem assim, ela canta assim até abaixada, normal, sabe? Ela tem um QI muito elevado, a menina assim, incrível, ela é a médica com mais seguidores no mundo, ela tem mais de 15 milhões, ela é muito, Camila Rocha, tá no Spotify, Camila com 2L, tá? Só entrar Camila com 2L, já entra nela. Foi, então, Jeff? Ela foi no estúdio, Como que é o arroba dela pro pessoal seguir? Ela não pôde estar aqui, é Camila? É arroba Camila com 2L. Só. No TikTok também é só entrar. Tem mais de 10 milhões no TikTok. É arroba Camila com 2R. A voz dela é maravilhosa. É uma voz assim. Tem a frequência muito boa. Que o tipo de frequência que ela tem é uma voz incrível. Depois, galera, pode entrar aí, Camila com 2L no Spotify, vocês vão ver. A hora que você não tiver muito legal, ouça todas as músicas. Vai fazer bem. Eu trabalhei frequências que os egípcios e o pessoal no Tibete, eles trabalham com frequência. Os egípcios curavam com frequência. Já tem estudos científicos onde o cara ouvindo determinada música, ele cura realmente. Sabe por quê? É igual banho de floresta. Procura banho de floresta que os japoneses desenvolveram na universidade. Aqui o Fiocruz cura câncer, um monte de coisa curando. É científico. Chama banho de floresta. Você entra, toca nas árvores e tal. Você tem que fazer aumentar a sua vibração, aumentar a sua... Porque quando você fica doente, é quando você derruba o seu sistema, você cai a sua vibração, você cai a sua força interna, né? Que é essa força, que nós somos átomos, né? É o tempo inteiro ali. É que a gente, senão, estica muita conversa. Mas você lendo um pouquinho sobre física quântica... Você é nerd, né, comandante Hamilton? Você é nerd. Essa função, essa função, Gabs. Mas você tem muito conteúdo, continua. E aí, isso você falou sobre a energia. Eu quero entender um pouco, na hora de compor, da frequência. Como que você fez essa música? Eu trabalhei com, por exemplo, 432 Hz. Eu usei batidas do coração, sabe? Eu fui trabalhando, porque na hora que você ouvir, o teu corpo começa a ouvir também. Eu quero que o corpo da pessoa ouça. Aí você começa a subir e ficar melhor. Porque são determinadas palavras, não te deixa triste? Sim. Determinadas palavras te deixam alegre. Então, determinados sons. É o som que ataca, é o som que pega. O cachorro não entende você, mas do jeito de você falar, ele fica alegre ou ele fica com medo e corre. É a vibração que você manda. E aí eu trabalhei isso, cara. Fui ver os sons, as combinações de sons para poder atingir as pessoas para cima. Porque nós precisamos ter... quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve uma recuperação. Essa recuperação, lembra das músicas após a Segunda Guerra, como é que era? Tudo música pra cima, tudo música muito boa, frequências boas, músicas alegres. E nós estamos agora numa fase onde as músicas não são muito boas. Se você olhar, se você seguir o caminhar, é música que te dá uma derrubadinha. Houve uma preparação. Aí, o que eu estou fazendo? É usando frequências que começa a fazer com que quem queira, né? Quem queira, tem que ter olhos de ver, perceber que há essa conspiração. É que é duro você falar isso, né? Mas, cara, observa, vê como é que estão as coisas. Crise não existe, Gabs. Crise é criada por quem vai levar vantagem no negócio. É verdade. É só se olhar, a Terra não mudou. Como é que de repente, não sei o quê. São as pessoas, é o movimento, é o tipo de música que se toca, é o tipo de informação que se joga. Então nós precisamos, já foi provado, inclusive, se todo mundo se reunir, tipo 6 horas da tarde, e fizer um pensamento em determinada coisa, a gente muda o destino do mundo. Já foi provado, cara. Na igreja. O que é igreja? É um ponto onde as pessoas começam, todo mundo na mesma frequência, todo mundo pensando, vibrando e sai positivo. Bem. Só isso. Entendi. Só isso. Só que também não adianta você ficar na igreja só rezando e não fazer nada, né, cara? Você tem que sair, tem que acontece, praticar, né? Tem que botar eu leio a Bíblia, eu sei a Bíblia decor. E?
Depois do quê? Né? É verdade, não, você tem total razão. E você compôs, então, já pensando nisso, em Uhum. mudar um pouco a frequência e a vibração do mundo, é sobre isso. Esse Das trabalho. pessoas que ouvirem. É só essa a intenção. Igual eu te falei, essas revistas, eu visito escolas, de repente se eu mudar, já aconteceu, gente, de eu encontrar com garotos que falou para mim, nossa, você foi lá na minha escola, você me ajudou a mudar a minha linha de pensamento, então salvou. Se eu salvar 10 crianças, tá bom. Sabe, a gente tem que fazer, cada um fazer o seu. O pessoal me pede para ser candidato. Aliás, gente, ano eleitoral, não sou candidato a nada, tem muita gente que usa meu nome, já usou meu nome. Você não vai ser candidato? A gente Nunca. não vai ver o slogan Nunca. Comandante Hamilton, Nunca. para esse país decolar. Não, nunca, cara, não nasci para isso. Acho que cada um tem que ter consciência. É duro, né? Eu acho que assim, a gente tem que abrir a mente. Tem uns candidatos que não sabem nem falar, o cara não sabe nem estudar direito, cara. O cara não lê, não sabe nada do país. A gente ouve lá uma... Não tô falando de ninguém, tá, gente? Falando assim, a gente vê em campanha, você ouve o pessoal falando nas campanhas aí, naquele momento eleitoral lá. Sim. Pô, o cara não sabe nem falar, cara. Vira piada. Aí todo mundo, que legal, fica passando. Cara, isso é muito sério. Muito sério. Como é que para você estudar, ser médico, você tem que fazer medicina? Engenheiro, tem que fazer. Para ser político que vai gerenciar o país, não tem nem conhecimento, nada, não sabe nem, sabe, financeira, não sabe nada. Não conhece nem o país que vai dirigir, não conhece nem o estado ou a cidade que agora é governo, né? Sabe, não conhece nem o direito, o estado que vai. Então tá preocupado em quê? Em melhorar a sua vida. Por isso que entra esse monte de malandro. O cara entra lá, vê o cofre aberto, ele pega e sai catando e arrebenta. E depois cria um sistema onde ele mesmo se protege, um protege o outro. E aí o povo acaba pagando. O povo tem que ter consciência, querer que manda. Enquanto não... Mas também tem o seguinte, hein, Gabs? Para mudar isso tem que ser na escola. Tem que fazer igual a Singapura. 20 anos investindo em educação. E os caras não têm interesse em investir em educação. Porque se deixar o povo... em 20 anos, né, muitos desses já se foram, né? Então eles querem ver algo que eles vão tirar proveito no futuro. Eu acho que é um pouco disso também. Eu acho que eles se protegem. Porque sabe, se o povo tiver conhecimento, se tiver cultura, não vai apoiá-los, né, cara? Exatamente. É melhor deixar o povo que absurdo. É melhor deixar pra lá. Então, pra gente finalizar, comandante, para o pessoal ir atrás desse seu trabalho, muito legal com a Camila. Como que faz? Tá nos tocadores? O momento é seu. Bom, gente, é simples, é só você entrar Spotify, nas redes Camila, @Camila com 2 L. Só isso, vai ver as músicas, é muito legal, são músicas feitas, não tem interesse em ganhar nada disso, em falar, nossa. As composições, né? As composições foram feitas por mim. Eu fiz tudo, sabe por quê? Para você ficar, é o meu trabalho, e principalmente para você ficar livre, né? Não ter o que você quer, o seu objetivo. O meu objetivo realmente é esse, é tornar o mundo melhor, fazer com que outros Hamiltinhos, que era eu lá na favela, eu estou aqui graças a oportunidades, graças a janelas e opções, escolhas que eu fiz. Você é o resultado das suas escolhas, a culpa não é de ninguém, é sempre sua. Então a culpa é sempre minha, né? Eu sou hoje o reflexo de tudo que eu já fiz. Então se você quer mudar a sua vida, cara, mude agora. Aproveite o seu tempo, que eu e o Gabs falamos aqui. O tempo é muito importante. O tempo é divino. Para onde você olha é para onde você vai. E não adianta falar assim, vou fazer só essa coisinha errada aqui para eu ganhar um dinheirinho que depois eu vou fazer. Esquece, não faz isso. Mude agora, tá? Se você estiver fazendo alguma coisa errada e não é boa, para enquanto dá tempo. Para e muda. Você vai morrer, não vai levar nada. Faça bons conteúdos, mude. Nós vivemos no país mais rico do mundo. Então vamos cada um fazer a sua parte para que a gente aproveite como um todo, né? Gente, aula hoje aqui no Eles que Lutam com o Comandante Hamilton. Comandante, quero agradecer demais a sua presença aqui, um episódio de Colecionador. Muito conteúdo, muitas histórias. Você é uma história viva da TV brasileira. A galera do Eles que Lutem gosta tanto. Aqui é o puro suco do entretenimento. Você ajudou a levar entretenimento e informação de qualidade. Para eu seguir o Comandante Hamilton nas redes sociais, como que eu faço? Olha, Gabs, antes de mais nada, eu queria agradecer bastante. Jeff, obrigado, irmão. Muito bom estar aqui junto com eles. É um ambiente maravilhoso. Gostei demais. A energia aqui é muito boa. Então, para seguir, é só digitando Comandante Hamilton, já vai aparecer lá. Mas você põe @CMTE Hamilton para entrar no Instagram. Para mim é mais fácil. Só você entrar, põe Comandante Hamilton, você vai me achar lá. Tá? Então,
tudo de bom para você, gente. Que esse pouquinho aqui desse bate-papo ajude você. Como eu disse para você, eu cheguei aqui graças a escolhas. Eu fiz as escolhas. Faça as suas escolhas. Ó, faz o seguinte, dá um likezinho aí, recomenda, ele merece. Gente, é sério mesmo. O produto é muito bom, o lugar é muito bom, o conteúdo é bom, cada vez mais vai ficar melhor, porque ele abre a mesa para que a gente fale. E você ouvindo, você sempre vai aprender. Tá bom, gente? Tchau, fica com Deus. Que isso, eu não vou nem falar mais nada, nem vou falar mais nada. Pra seguir o Eles Que Lutem, @elesquelutem.pod. Pra me seguir no meu pessoal, @blzgabs, de Beleza Gabs. Lembrando, comandante Hamilton, que esse podcast é o puro suco do entretenimento. Muito bom. Eu só pergunto, e eles que lutem. Até semana que vem, pessoal. Adorei. Tchau, gente. Obrigado.